pessoal, nessa canção nós vamos lembrar do Salmo 19, que fala tantas coisas belas sobre aquilo que a palavra de Deus é para as nossas vidas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. Oi, crianças, tudo bem? Quanto tempo, né? Estava com saudade de vocês. Aqui é a professora Elaine. Hoje eu vou trazer para nós uma história, um tema bem interessante, bem legal. E nós vamos falar de uma pessoa que gostava muito de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Eu não sei se você gosta de ler. Talvez você está aprendendo ainda, né? Mas não desanima, continua firme que você vai aprender a ler bem. E você que já sabe, continua. Eu sempre gostei muito de ler, sabe? Quando eu era criança, eu ia sempre na biblioteca, na escola, e eu lembro que eu tinha em casa um livrinho de histórias bíblicas, e eu gostava de ler aquele livrinho, e eu pedia para minha mãe ler, ou então, quando eu não sabia direito ainda, né? Depois que eu aprendi, eu lia sozinha, até que eu consegui aprender a ler na Bíblia mesmo, né? Eu comecei a estudar ali na Bíblia. E algumas semanas atrás, eu vi que vocês tiveram aula com o professor Jonas, né? E ele falou um pouquinho sobre a Bíblia, que a Bíblia é um presente de Deus para nós. Aí eu fiquei pensando, né? Se a Bíblia é um presente de Deus para nós, então a gente tem que conhecer esse presente, não é mesmo? Aproveitar desse presente, desfrutar desse presente. Então hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial que aproveitava muito isso, gostava de ler a Bíblia, estudava, ia na igreja, se dedicava muito e isso trazia muitas coisas boas para a vida dela. Sabe de quem que eu estou falando? Um personagem, acho que é o mais importante, de Jesus Cristo. Então Jesus era Deus, né? Ele é Deus, mas ele se dedicava muito também à leitura da palavra. E aí a gente tem umas passagens, nós temos passagens no livro de Lucas, né, lá na Bíblia, que falam muito assim sobre como foi a vida dele e aí o papel, a importância da palavra de Deus, da própria Bíblia, né, na vida dele, como ele se dedicava. Aí eu quero pedir para vocês, eu vou falar agora um versículo, né? Aí depois a produção vai colocar para nós aqui também, para você ler. E aí esse versículo está no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 40. E aí fala assim, ó: assim Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse versículo aqui vem um pouquinho depois, que é explicado aqui que os pais, o papai, a mamãe de Jesus, sempre o levava à igreja, né? Naquela época chamava-se sinagoga, né? A sinagoga, como se fosse a nossa igreja. E os pais de Jesus sempre o levavam para lá. E desde pequenininho ele foi apresentado lá na sinagoga, na igreja, no templo. Ele ia com os papais dele para aprender mais. E aqui diz as consequências disso, né? Coisas boas que vinham na vida dele, por ele buscar a palavra, por ele ler, pelos pais
ensinarem para ele, né, a palavra. Então, o que acontecia com ele? Ele se fortalecia, ele crescia e ele se enchia de sabedoria e da graça de Deus. Isso era quando ele era criança. Um pouquinho mais para frente, no mesmo livro, né, de Lucas, teve uma vez então que Jesus foi para Jerusalém com seus pais também. Nessa época ele tinha 12 anos. Então ele estava também mais ou menos a idade de vocês, né? Vocês estão chegando lá nos 12 anos. Então Jesus nessa fase aqui, ele foi lá para Jerusalém. E ele foi com os pais dele no templo para comemorar a Páscoa. Né? Então ele foi, não era outra cidade, né? Jesus morava em Nazaré nessa época. E aí ele foi para o templo, né, e começou a conversar com os doutores da lei, como se fossem os pastores, o pessoal que conhecia muito a palavra. E todo mundo se admirou porque Jesus conhecia muita coisa da Bíblia. Ele conhecia, era muito sábio. Tanto que ele ficou, sabe quantos dias lá, conversando, falando só da palavra, fazendo perguntas e respondendo? 3 dias. Já pensou ficar 3 dias só falando da palavra? Imagina você 3 dias na igreja conversando, aprendendo mais. 3 dias. E Jesus amava isso. E ele sempre estava falando da palavra de Deus e conhecendo mais e aprendendo mais. Depois de então, isso ele tinha 12 anos, né? Depois dessa passagem ainda aconteceram várias histórias na Bíblia, né? Nesse livro de Lucas. Mas um pouquinho mais para frente, daí no capítulo 4, vai falar de uma situação que aconteceu quando Jesus já era adulto. Então a gente viu um pouquinho já quando ele era criança, que ele ia no templo também com os papais dele, seus pais ensinavam a palavra para ele. Ele foi apresentado lá na igreja, né, no templo, ele foi dedicado ao Senhor. Depois, quando ele era adolescente, tinha 12 anos também, ficou 3 dias lá, estudando a palavra, e ensinando, e perguntando e respondendo sobre a palavra. E esse episódio agora no capítulo 4, Jesus então já é adulto. Ele tinha então saído da sua casa, né, que ele morava em Nazaré, saiu para pregar, aí ele voltou para Nazaré. Nesse retorno então, ele foi visitar lá, ele foi na sinagoga novamente, fazia um tempinho que ele não ia, né, que ele estava pregando, chegou lá. E aí Jesus começou a ler, até fala que é aquela leitura nos rolos, né, não é a nossa Bíblia igual a gente tem hoje, né, com a capinha, o papel. A de vocês às vezes é um pouco menor, essas aqui são muito grandes, né, de estudo, algumas aqui, mas era diferente o material, mas o conteúdo era o mesmo, assim, principalmente era aquela leitura do Antigo Testamento, né, do Antigo Testamento que Jesus lia. E aí ele começou a ler também, mais uma vez, conversando da palavra, ensinando, explicando. Mais uma vez todo mundo ficou admirado, porque não existia uma pessoa com tanta sabedoria, com tanto entendimento assim da palavra como Jesus. E ele mesmo assim, sempre lendo e aprendendo mais, e ensinando também, né? E aí também vai aparecer aqui para nós esse versículo, o capítulo 4 de Lucas, versículo 22, diz assim, ó: todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? De novo, mas ele não é o filho de José, que nasceu aqui na vila, filho do carpinteiro? Como que ele sabe tantas coisas assim? Claro, além dele ser, claro, Jesus era Deus, né? É Deus, então a sabedoria dele é grande. Mas ele também era homem, estava aqui na terra com a gente, né? Naquela época. Então ele também cresceu como vocês, como eu, foi criança, foi adolescente, né? Depois se tornou-se adulto. Em nenhum momento ele ficou assim, pensando, será que eu preciso ler a Bíblia? Ele sempre se interessou em saber mais da palavra, estudar, seus pais ensinavam e ele obedecia também. Então a gente vê que Jesus tinha um amor muito grande pela palavra, e um zelo, né? Ele gostava muito. E isso é um ensino para nós. Então aqui eu quero parar e para a gente pensar um pouquinho sobre nós, né? Aí na sua casa, como é que tem sido? Você tem lido a Bíblia? Ou você tem pedido para os seus pais lerem a Bíblia para você? Que história bíblica que você gosta mais, que você podia contar para os seus amigos, que você pode conferir lá e ler novamente, né? Então, eu quero que nós possamos pensar e começar na minha vida também, da professora também, que nós possamos amar essa palavra de Deus e tentar sempre buscar aprender mais como Jesus fazia, ensinar para as pessoas que a gente conhece, né? Perguntar quando a gente tem dúvida também, para quem conhece mais, os mais velhos, sobre a palavra. Isso é muito importante.
E aí eu quero só falar mais um versículo para vocês, para mostrar como que é importante a palavra. Dentro de tudo que nós vimos hoje, tem uma oração muito linda de Jesus no capítulo 17 de João. Então lá no livro de João, capítulo 17, o versículo é 17 também. E aí Jesus está orando, né, pedindo, conversando com Deus. E daí ele fala o seguinte, ele diz assim, Jesus pede a Deus que nos santifique através da palavra, pois ela é a verdade. Então, além de nos trazer conhecimento, nos aproximar mais de Deus, que é o mais importante, ela vai nos fazer crescer. Tem uma musiquinha que a gente cantava muito, né, quando vocês eram menorzinhos, que é aquela leia a Bíblia e faça a oração, né, se quiser crescer. Então, realmente, é isso, a leitura da palavra, orar, e isso vai fazer a gente crescer, vai fazer... E quanto mais a gente aprende a palavra, mais a gente a ama, né? É bem assim, quanto mais você busca, mais você a ama, e mais você ama a Deus também. Então, a gente vai orar, pedindo a Deus que nos traga, né, esse amor pela palavra dele. Mas primeiro eu quero deixar um versículo para vocês, para a gente memorizar. Também vai ser colocado aqui para a gente, para nós aqui esse versículo. É Salmo 119, capítulo 119, versículo 16, que fala assim, a professora também tem que decorar ainda. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Terei prazer dos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 16. Então, que isso seja verdade na minha vida, de vocês também, tá, crianças? De que a palavra de Deus seja a nossa alegria, o nosso prazer, e que nós possamos, assim, não esquecer dela, né? Deixar lá e lembrar só quando, hoje tem aulinha, tem aula da EBD, hoje tem culto. Não, que a gente consiga estudar todo dia, ler um versículo, contar uma história, aprender mais, né? Então vamos orar para que isso aconteça na minha vida, de vocês também, tá bom? Para que Jesus seja a nossa inspiração, né? Nesse dia. Senhor, nós queremos te agradecer por essa reflexão de hoje, né? Podemos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é a leitura da tua palavra, estudar mais a tua palavra e saber que Jesus, que é nosso Salvador, nosso amigo, nosso Deus, fazia isso. Jesus amava as Escrituras, Jesus amava ler a Bíblia, Jesus amava ensiná-la e Jesus vivia tudo isso também. Então, nós pedimos, Pai, nesse dia, para que o Senhor também traga ao nosso coração a alegria, o prazer de ler sua palavra, amar ao Senhor, amar a sua palavra, memorizar versículos. Nós podemos sim conseguir memorizar versículos e contar para todo mundo, Deus, as suas maravilhas, as suas histórias maravilhosas, o que o Senhor faz e o que o Senhor fazia, né, que está registrado na palavra, e o que o Senhor ainda faz hoje na nossa vida. Muito obrigada por esse momento. Abençoe cada um que está ouvindo, participando dessa aula hoje. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer então por esse momento, né? Obrigada por vocês terem participado. Semana que vem tem mais, com outro professor. E eu quero deixar um beijo para vocês. Até mais, estou com saudade.